Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Dedique os próximos minutos para estar conscientemente na presença de Deus. Ele está em todo lugar, mas nós nem sempre estamos atentos à sua presença e à sua voz. Faça desse tempo um tempo de culto a Deus. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele quer falar ao seu coração. O Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Conviver uns com os outros é uma bênção. Conviver com pessoas que buscam a Deus e que querem viver de acordo com a sua vontade, é um grande presente. É bom quando existe união, quando o amor está presente numa família, num grupo, numa comunidade. O ambiente se torna, então, um espaço de bênção, de alegria, um lugar leve. O texto do Salmo diz que é assim como o orvalho que desce e rega a terra, que é assim como aquele azeite que era colocado sobre a cabeça daquele que era ungido como rei, era um sinal da presença de Deus. É assim, união, aceitação mútua geram fertilidade, geram vida, geram um ambiente de bênção. Mas nossa união é muitas vezes abalada por nosso egoísmo. Temos medo de perder, temos medo de sofrer e então agredimos. Quando isso acontece, precisamos do perdão. O perdão tem esse poder de reconectar, possibilita novo começo, reconcilia. Quando a união é abalada, podemos chegar até Deus, devemos chegar a Deus e confessar nossa fragilidade, nossa teimosia, nosso egoísmo, nosso pecado. Ele quer nos restaurar. Vamos orar? Senhor, nós queremos também agora colocar diante de Ti nossas vidas em comunhão com outros à nossa volta e também, muitas vezes, nossos tropeços nesse viver em comunhão. Nós magoamos, nós somos egoístas e assim nós muitas vezes machucamos uns aos outros. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Tem piedade de nós e nos perdoa, para que por Tua presença em nós, por Teu poder agindo em nós, possamos viver assim conforme a Tua vontade, numa verdadeira comunhão uns com os outros. Assim oramos e pedimos por Cristo Jesus. Amém. Jesus intercede por nós diante do Pai. Por nosso egoísmo e desunião, somos na verdade merecedores da ira de Deus. Mas quando Jesus intercede por nós, Ele propõe uma troca. Propõe pegar Ele mesmo, o nosso pecado, pagar Ele mesmo a nossa pena. Assim lemos em 1 João: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Jesus não é apenas nosso advogado, aquele que intercede por nós, Ele é também aquele que cumpre a pena em nosso lugar. É esse o significado de expiação. Jesus cumpre nossa pena. E faz isso por amor. Esse é o Evangelho, a boa notícia. Quando cremos nessa boa notícia, quando cremos em Jesus, podemos então viver livres desse peso esmagador do pecado, buscando viver conforme a vontade de Deus, seguindo o seu exemplo, lutando contra o nosso egoísmo com a força que vem dele. Agradeça a Deus por esse amor tão grande e por esse perdão.
Em nossa cultura, o aprendizado é atribuído a uma experiência acadêmica. Cursos, aulas, palestras são uma forma mais usada para transmitir conhecimento. É uma sistemática excelente, importantíssima, funciona. Funciona bem, especialmente quando estamos lidando com conteúdos relacionados a técnicas, ao conhecimento. Mas quando pensamos no desenvolvimento de habilidades ou na reformulação dos pensamentos ou do jeito de viver, então são imprescindíveis a experiência, as vivências. Qualquer atleta reconhecerá que não poderá melhorar suas habilidades somente ouvindo a respeito das melhores técnicas. Prática e repetição são essenciais para esse aperfeiçoamento. Assim, em nosso tempo, também no meio acadêmico, diferentes áreas de saber investem nos estágios, nas inserções práticas, como um complemento ao ensino acadêmico, aquele feito na sala de aula. Apesar dessa tendência, nossos processos de ensino ainda valorizam de uma forma muito importante a quantidade de conhecimento transferido no menor tempo possível. Em outros tempos, em outras culturas, as dinâmicas de ensino foram muito diferentes. O processo era mais relacional e muito mais lento. Discípulos conviviam com seus mestres e mentores por longos anos, vendo sua forma de trabalhar, absorvendo suas técnicas, seus métodos e praticando sob o olhar atento desses seus mentores. Na Europa medieval, por exemplo, essa forma de ensino estava presente, entre tantas outras coisas, naquela conhecida relação entre o cavaleiro e o seu escudeiro. Os jovens nobres acompanhavam um cavaleiro experiente e aprendiam com ele, o servindo, limpando sua armadura, polindo, afiando. A dinâmica do discipulado no Antigo Oriente, no tempo de Jesus, envolvia também tempo e relacionamento. O aprendizado acontecia numa mistura de ouvir, observar e fazer. Era uma vivência demorada e intensa. Nesse conviver, eram vivenciadas situações reais, concretas, e a partir delas então se desenvolvia a habilidade e se adquiria o conhecimento. O chamado de Jesus para aqueles seus discípulos tem exatamente esse contexto. Não é um curso, não é um discurso, um conteúdo apenas. É uma jornada, uma experiência, um absorver de uma nova forma de pensar, de agir, que acontece ao longo de um tempo, ao longo de uma vida. No convívio com outros, ouvindo, questionando a nós mesmos, observando. Essa experiência se faz em conjunto. Para isso, você também foi chamado. Você e eu somos chamados para entregar nossas vidas a Jesus. Porque Ele entregou a sua por nós na cruz, para que fosse possível esse relacionamento, para que por meio do seu perdão nós estivéssemos plenamente reconciliados com Deus e pudéssemos caminhar com Ele, aprendendo dele, sendo seus discípulos. Essa ação de Jesus em seu favor, essa ação de Jesus lá na cruz, é que torna possível que você e eu façamos parte dessa escola de Jesus, tornando-nos verdadeiramente seus discípulos. É um chamado para toda a vida e para a vida inteira. E acontece no convívio com outras pessoas que também aceitaram o mesmo chamado. Somos uma comunidade de discípulos do Mestre Jesus. Por isso essa série de mensagens que agora iniciamos tem esse título Caminhando Juntos. O tema é, na verdade, o chamado ao discipulado como processo de aprendizado profundo, baseado no convívio e na reprodução. Acompanharemos 3 exemplos bíblicos de discipulado, buscando neles princípios para a nossa jornada de discipulado com Jesus. Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo, são esses os nossos exemplos. E hoje, especialmente, iremos refletir sobre a jornada de Moisés com o jovem Josué. Moisés foi um dos maiores líderes da história bíblica. Foi por meio dele, desse Moisés, que Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito.
e, por meio de Moisés, os guiou pelo deserto por 40 anos até a esperada Terra Prometida, a terra na qual viviam os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Josué acompanha Moisés desde muito cedo. No capítulo 17 do livro de Êxodo, ele é mencionado pela primeira vez como líder designado para enfrentar a ameaça dos amalequitas, que na região de Refidim disputam uma nascente de água. Um pouco adiante, encontramos Josué subindo com Moisés até a presença de Deus. Vamos ler. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Você lembra desse momento importante da história de Israel, quando os 10 mandamentos são entregues? Josué estava lá. A relação com Deus é o conteúdo mais importante do discipulado. Josué acompanha Moisés ao monte, aprendendo com Moisés como colocar-se diante de Deus, como buscar a direção de Deus. Em outros episódios, Josué vai estar também ali com Moisés, acompanhando tudo o que ele faz. Uma outra história, os líderes estão experimentando também essa presença de Deus, outros líderes. Deus os tocou e eles começam a profetizar. Josué fica preocupado, ele fica angustiado com essa situação, ele se opõe. E o texto diz: Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, detenha-os. Moisés, porém, recebeu: você está com ciúmes por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o pusesse o seu espírito sobre eles. Josué está preocupado em perder a sua autoridade. Moisés, por outro lado, aproveita a situação e ensina a partir dessa experiência. Ele mostra para Josué que o plano de Deus é, na verdade, que todos tenham essa mesma intimidade com o Senhor. Isso se tornou, de fato, possível a partir de Jesus. Mas naquele contexto, naquela experiência, Josué precisava trabalhar a sua insegurança e desenvolver confiança em Deus. Ele parece ter medo de perder esse status, essa posição, essa autoridade. Mais adiante, quando o povo se aproximou então da Terra Prometida, José foi escolhido como um dos 12 espiões enviados para aquele lugar para espiar a terra, para olhar e conhecer tudo o que existia ali. Enquanto 10 deles ficam desesperados com a força dos moradores daquela terra de Canaã e querem inclusive desistir da jornada, Josué e Calebe são os 2 que confiam na presença e na condução de Deus em todo aquele processo. Se Deus os havia tirado do Egito, certamente teria poder também para estabelecê-los naquela nova terra. Josué foi finalmente designado por Deus para suceder o grande líder Moisés. E ele então lidera Israel. No momento da tomada dessa terra, ele esteve à frente de diversas campanhas, conduzindo e organizando o povo até a repartição então dessas terras entre as 12 tribos, as 12 famílias descendentes de Israel. Mas para exercer essa sua missão, ele foi preparado, acompanhando Moisés por muitos anos. Nesse longo processo de 40 anos do Êxodo, eu destaco alguns princípios que nos servem também nas nossas dinâmicas de discipulado. Primeiramente, o convívio. O convívio é o ingrediente principal do discipulado. Em nosso tempo, na nossa cultura, essa ideia dessa intensidade é, na verdade, um tanto utópica. São muitas as demandas, vivemos tempos acelerados, mas a questão chave aqui é a disposição para estar juntos, partilhar a vida, estar vivendo e exercitando juntos. É a intencionalidade, a busca
por momentos de convívio formal e também informal, que aprofundem o relacionamento. Esse é o movimento. Em segundo lugar, as experiências práticas e as vivências são a ferramenta que constroem nossa confiança em Deus. Foi acompanhando a relação de Moisés com Deus que Josué desenvolveu também a sua proximidade com o Senhor. Lutando contra os amalequitas, ele cresceu em confiança. Espiando a terra, ele temperou sua esperança. A partir das experiências, desenvolvemos uma visão mais clara do agir de Deus, da presença de Deus e dos valores de Deus. Os episódios da vida são, na verdade, recurso didático para o discipulado. Em terceiro lugar, na jornada de discipulado, Deus nos molda nosso caráter. Nas experiências com Moisés, Josué aprendeu a lidar com os ciúmes, conforme vimos anteriormente, e aprendeu a lidar também com os seus medos. O medo e o desânimo provavelmente foram os maiores desafios de Josué. Medo dos inimigos, medo, receio das frustrações, da oposição, inclusive dentro do próprio povo. Josué parece temer não ser reconhecido como líder. Ele precisou suceder o grande Moisés, é verdade, e teve medo de não estar à altura. Ele viu a autoridade de Moisés sendo questionada tantas vezes pelo povo. Se apresentaram tamanha resistência àquele por meio de quem pragas varreram o Egito, aquele que viu o mar sendo aberto, que bateu na pedra, que verteu água, como receberiam a liderança de Moisés, de Josué? Ele tinha medo de ser rejeitado. Não aprendemos a vencer nossos medos e confiar em Deus por meio de teorias. Isso não é possível. A pregação e o ensino não resolvem. Eles têm seu papel, sim, eles disparam, eles impulsionam processos, eles geram reflexão, mas essas reflexões precisam ser vivenciadas, experimentadas. O medo que nos paralisa e neutraliza, ele pode inclusive pôr abaixo nossas potencialidades. O antídoto não é uma maior confiança em nós mesmos, é uma confiança crescente em Deus e no seu agir. E isso Josué está aprendendo. Para vencer o medo, Josué precisou viver experiências com Deus e Moisés foi o seu guia, o seu mentor nesse processo. Por fim, caminhando juntos, nós encorajamos e suportamos uns aos outros. Na jornada passamos por dificuldades, tropeçamos em nossos pecados, temos momentos de desânimo, frustração e desespero. Precisamos de encorajamento constante. Moisés fez isso com o jovem Josué. Animou, fortaleceu, apontando para a presença de Deus. Então, diz o texto, Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Deus irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essas palavras também são direcionadas para cada um de nós. Em nossa jornada de discípulos, enfrentamos também diversas circunstâncias e passaremos com certeza por muitas experiências. Por meio delas, por meio dessas experiências e dessas circunstâncias, seremos moldados por Deus. Aprenderemos a confiar nele. E essa jornada precisa ser uma jornada partilhada com outros. É no convívio que o aprendizado acontece. É por meio da presença do outro ao nosso lado que experimentamos a presença do próprio Deus, a palavra do próprio Deus, o ânimo de Deus. Não há verdadeiro discipulado em isolamento ou sem o auxílio de outra pessoa, de alguém que ande conosco. Na prática, como discípulos de Jesus, precisamos conviver intensamente, intencionalmente uns com os outros, com outros discípulos, para que possamos absorver conceitos, valores, mas especialmente práticas de vida que nos aproximam do Mestre Jesus, que nos tornam mais parecidos com Ele. O processo acontece no convívio.
Não é uma transmissão de conteúdos teóricos apenas, embora os inclua. É transmissão de uma forma de entender a vida, de um jeito de relacionar-se com Deus. Na Luterana Floripa temos algumas ferramentas que podem nos ajudar, que podem ajudar você na sua jornada como discípulo de Cristo. Jornada de discipulado é um processo de aproximadamente 1 ano, convivendo e refletindo sobre as bases da vida cristã. Na jornada de mentoria, outra experiência, nós buscamos formação espiritual, num processo de 3 anos, aprofundando nossa relação com Jesus. Já os microgrupos de pastoreio são um exercício contínuo, uma caminhada conjunta em grupos pequenos, exercitando apoio mútuo, prestando contas. Se você deseja caminhar mais de perto com outros cristãos, faça contato. Converse com algum líder da comunidade, engaje-se em alguma dessas iniciativas. Certamente sua fé será fortalecida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelas tantas pessoas que tu colocas na nossa vida, irmãos e irmãs, que caminham conosco e nos ajudam. Senhor, obrigado porque pela tua graça, tu usas a cada um de nós com nossas falhas, com nossas limitações, para que possamos andar uns com os outros, ajudar uns aos outros, crescer juntos na tua presença, crescer em confiança, ter o caráter moldado. Senhor, nos ajuda nesse processo, nos desperta para esse caminhar conjunto, nos desperta para essa necessidade que temos da presença e do exemplo do outro que nos forma, que nos direciona. Assim nós oramos e pedimos, continua agindo entre nós, continua com a tua voz nos chamando sempre de novo para esse caminho, para essa jornada de discipulado. Assim pedimos por Cristo Jesus. Amém. Nós avisamos ainda que temos inscrições abertas para o curso Alfa. Ele inicia no próximo dia 18, na quinta-feira, às 19h30. Você ainda pode se inscrever. Deus abençoe a sua vida.